De volta ao Redação Novo Tempo, pela sua rádio e TV Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia aqui com a gente. Passados 2 anos da aprovação do Plano Nacional de Educação, o PNE, que deveria estabelecer novas diretrizes, metas e estratégias para a política educacional brasileira, pouca coisa mudou. Das 20 metas estabelecidas, apenas a que propõe a criação de um fórum para a discussão dos salários dos professores foi alcançada. No entanto, segundo o levantamento do movimento Todos pela Educação, o salário dos professores brasileiros ainda equivale a pouco mais da metade do que ganham outros profissionais que possuem o mesmo nível de formação. Enfim, a meta atingida é a meta que discute o salário dos professores, mas, segundo o levantamento do Todos pela Educação, a gente não tem um salário satisfatório ou tão merecido pelos professores, para os professores. Com um papel importante, tão importante como tem esse profissional da educação, como a gente já discutiu aqui muitas vezes, por que a gente não tem esse profissional tão valorizado quanto outros? Por quê? Se a gente for pensar em preparo, o preparo educacional, acadêmico que esse profissional precisa é muito parecido com muitas outras áreas que têm uma grande valorização. E para a gente falar sobre importância social desse profissional, tem nem por onde a gente começar, né? É fundamental o papel desse profissional na nossa sociedade. Por que é que não ganham tão bem os professores? Que pergunta cara essa, hein? Deve valer $1 milhão. Quem souber a resposta. Quem souber a resposta. Eu não sei se os meninos têm essa resposta. Tem, Bruno? A gente tem que pensar em quem que se interessa com as pessoas sendo mal educadas no sentido acadêmico também, né? Baixo nível educacional. A quem interessa isso? A gente tem que pensar nisso, porque quando você remunera mal um tipo de profissional, como os professores, é porque você não quer atrair esses profissionais ou os melhores profissionais para essa área. O interesse é que esses profissionais mais valorizados estejam em outras áreas. E aí é uma questão, eu acredito que bastante política, essa promoção. A gente vê, por exemplo, será que tem um investimento necessário em educação no Brasil? A gente acabou de ver nas últimas semanas a renovação de uma medida do governo que passou pelo Congresso, que é a DRU, que desvincula algumas receitas, desvincula alguns gastos da receita. O que acontece é que com a DRU, uma parte do PIB fica fora do que tem que ser destinado para determinadas áreas. A Constituição prevê um mínimo de investimento em educação e em saúde. Com a DRU, uma parte do PIB sai dessa conta, ou seja, você passa a investir menos em educação, menos em saúde. O governo faz isso para quê? O governo tem os motivos também. A justificativa do governo é acertar as contas públicas, é uma das medidas que foi renovada agora, vamos ser justos, foi renovada agora no governo interino, mas é uma medida que vigorou também durante o governo anterior. Assim, é para ajeitar as contas. Agora, será que esse é o jeito ideal de promover o futuro do país? Tendo pessoas que não têm o nível necessário na educação, desde a básica até a superior. Vamos falar aqui do PNE. Você ia falar alguma coisa? Não? Quero ver o que você vai falar para ver se eu falo. Se você falou não. Foram cumpridas, eram 20 metas e foram cumpridas uma só, aliás, foi uma só, né? Que abriu um fórum para se discutir o salário dos professores. O fórum está meio parado, estão falando. Então, existe um fórum ali aberto. Agora, quais foram os trabalhos que esse fórum realizou é também uma outra conversa. Mas vem cá, uma coisa que eu estava lendo no artigo, inclusive de uma pedagoga, é o seguinte: quem comanda as escolas são os municípios e os estados, que têm, assim, uma autoridade, não diria soberana, mas que tem uma autoridade muito maior que o próprio governo federal do que eles fazem com a educação ali no estado ou no município. Que o governo federal, ele tem sim
obrigação, ou esse dever, ou a iniciativa, sei lá o quê, de estabelecer normas para que a educação avance e tudo mais. Mas essas normas, elas são aquelas coisas, assim, básicas, tipo, olha, educação para todos, educação inclusiva. Igual quando a gente vai falar sobre a vida, a gente fala, não, realmente tem que ter amor, tem que ter companheirismo, tem que ter igualdade. São coisas, assim, óbvias, genéricas, que você não tem especificamente falando como você vai colocar isso em prática, tá? Para eu desenvolver o amor fraternal, o que eu tenho que fazer para isso acontecer? Então, o governo, ele entra para estabelecer essas normas, mas quem vai efetivar isso é o Estado e os municípios, que vão criar agora submetas ou estratégias para que essa meta seja alcançada. E o que a gente percebe é que talvez isso não aconteça. Outra coisa também que me chamou a atenção é o seguinte, é o preparo dos docentes. Os cursos de licenciatura tiveram uma queda significativa. Inclusive, cursos nem abriram turma, acho que desde o ano passado. Letras, por exemplo, é um curso que está bastante em baixa. Então, você vê que as pessoas também não estão procurando muito essa área profissional, porque percebe-se o pouco investimento que tem por parte dos docentes. E não é só salarialmente, é a capacitação também desse professor com bons cursos, para que esse professor consiga ensinar os alunos. Eu vi um dado do Ibope, que 37% dos alunos chegam no 5º ano e nem sabem ler direito. A suma de tudo isso, no meu ponto de vista, é o que o Bruno começou falando. A gente, antes da presidente ser afastada, ela tinha, desde a reeleição, o slogan governamental que era Brasil, Pátria, Educadora. Um esforço no discurso de tentar dizer que o Brasil se importa, sim, com a qualidade educacional. Mas esse é um tipo de discurso que é repetido, não é de hoje. Os meus pais ouviram esse tipo de discurso, os pais deles também, quem está acompanhando a gente em casa sabe que são alguns tópicos que são sempre mencionados em toda a campanha política, seja ela municipal, como vai ter neste ano no Brasil inteiro, seja ela para governos estaduais ou para o governo federal. Sempre se fala em 3 aspectos, basicamente. Saúde, educação e segurança pública. E você vê que a saúde continua sempre ruim, a educação continua sempre ruim, a segurança pública continua sempre ruim. Por quê? Porque se você melhorar, o que você vai prometer depois? Esse é um aspecto, é o meu ponto de vista. O que eu vou prometer se eu realmente resolver o problema da educação? E se você parar para pensar, não existem segredos para se resolver esses problemas. Como é que se resolve o problema da educação? Investindo. Vamos investir. Vamos investir como? Mas os recursos estão aí. O pré-sal, por exemplo, que trouxe um mundo de dinheiro para o Brasil, tem uma destinação certa, 75% para a educação, 25% para a saúde. Mas e aí, o que é feito com tudo isso? Falta a aplicabilidade de estruturas, de realmente aplicar isso para se fazer esse dinheiro reverter-se em benefícios reais. Mas por que isso não é feito? No meu ponto de vista, se o problema é resolvido, não tem um problema para prometer resolução. E eu acho que o problema passa além do prometer, porque, tudo bem, se eu cumpro essas 3 coisas básicas para a existência do ser humano em sociedade, numa cidade, beleza, o que eu vou prometer? Ok. Agora, além disso, do que eu vou prometer, no caso da educação quanto mais eu tenho pessoas com um nível educacional que a consegue fazer pensar, diferente disso que a Suzane falou, chega a 5ª série, não sabe nem ler nem escrever, como é que esse cidadão que não tem o nível mínimo de educação, não consegue compreender as notícias que ele lê, não consegue compreender qualquer tipo de leitura, vai conseguir pensar política, vai conseguir acompanhar a política? É esse o ponto. Você mantém no cabresto. Porque é justamente isso. Se você tem uma população que pensa, é mais difícil enganar ela. E o que a gente vê Nossa, é tão terrorista isso. o que a gente vê no Brasil é justamente casos e casos de corrupção aparecendo cada vez mais, muitos deles relacionados à educação, né? Em São Paulo tem o caso da merenda escolar que está sendo investigado e que a investigação para e não anda, é um dos exemplos. E é o que você disse, voltando no primeiro ponto que você falou, Suzane, educação é maior, a educação básica é maior responsabilidade dos municípios. A educação média é maior responsabilidade do Estado. E a educação superior é maior responsabilidade do governo federal.
é maior responsabilidade, não que as outras coisas não sejam responsabilidade. integral, O Estado de né? São Paulo tem instituições de ensino superior muito conceituadas. O governo tem uma responsabilidade com a educação, o governo federal tem uma responsabilidade com a educação básica. E mesmo que os municípios sejam os que promovem a educação ali, o dinheiro muitas vezes vem do governo federal, porque é um dinheiro que está atrelado ao PIB. É uma coisa que os municípios, inclusive, vez ou outra você vê um monte de prefeito lá em Brasília pedindo mais dinheiro para os municípios, porque os municípios não se sustentam sozinhos. Eles dependem dos estados e do governo federal. Então, eles dependem da verba para fazer algumas coisas andarem ali. A responsabilidade não é só do governo federal, não é só do estadual e não é só do municipal. É dos três juntos. E aí não é uma crítica partidária, é uma crítica ao sistema político, né? Porque é de todos os partidos, não é exclusivo. É isso que eu ia dizer. Não adianta você comentar aqui embaixo que a gente está falando do partido tal, do partido tal. Isso aí não é culpa de A ou B, não é uma questão partidária. Há quanto tempo a situação da educação no Brasil é dessa forma? Vários partidos já passaram. Vários partidos já passaram. E em quantos lugares do nosso mapa desse país a educação tem o mesmo perfil? Então não é um problema partidário, é um problema da engrenagem política, que eu tenho que ir para o intervalo. Tá certo. Desculpa. Tá certo. A seguir, 6 em cada 10 brasileiros acreditam que cuidar da beleza não seja um luxo, mas sim uma necessidade. A gente discute sobre isso logo depois do intervalo. Não sai daí que a gente volta já.